Continuando ainda falando sobre o eritrograma, a gente precisa entender que cada um daqueles parâmetros significa algo muito importante. Então, já falamos que a gente tem número de eritrócitos. Ali, nós vamos ter uma contagem da quantidade dessa célula no nosso organismo. E a gente precisa entender que a gente tem muita dessa célula, tá? É a célula que tem maior quantidade e maior proporção, em quantidades de milhões, circulando para desempenhar o seu papel de transporte de oxigênio. E quem faz o transporte desse oxigênio é justamente a proteína hemoglobina, que é a composição principal dessa célula. Então, se a gente for avaliar, olhar ali dentro do eritrócito, a gente vai encontrar 90 a 95% de hemoglobina. E a hemoglobina é uma proteína formada por quem? Por 4 cadeias de globina e 4 cadeias do grupo M. M é quem? É o ferro. E é por isso que a gente sempre está ouvindo falar aí da anemia ferropriva. E, de fato, a anemia ferropriva é a anemia mais frequente no mundo. Porque ela representa um constituinte importante dessa célula, certo? Entendendo isso, a gente entende que quando falta ferro nesse paciente, a gente tem uma diminuição na produção de hemoglobina. E se eu diminuo a produção de hemoglobina, que é o principal constituinte dessa célula, o que é que vai acontecer com ela? A gente vai ter uma redução no tamanho da célula. E aí, onde que eu vou encontrar isso no hemograma? Eu vou encontrar justamente no VCM. Então, esse parâmetro que está aí, o VCM, volume corpuscular médio, é que me diz sobre o tamanho dos eritrócitos. E aí, eu já sei que numa anemia ferropriva, o paciente tem o quê? Uma microcitose, que é justamente uma diminuição do seu VCM. E eu já sei até por quê. Porque faltou ferro e não formou hemoglobina. Além disso, quando falta ferro e não forma hemoglobina, esse eritrócito, ele fica pequeno, mas ele fica também escasso de hemoglobina. Então, aquele halo, né, que a gente vê, um halo branco, que ocupa ali a 2 a 3% da célula, quando eu observo ali na microscopia, eu olho o microscópio e vejo aquela célula com aquele halozinho branco. No paciente que tem uma anemia ferropriva, que ele tem uma diminuição na hemoglobina, eu tenho, então, célula menor e aquele halo muito maior, que está me mostrando o quê? Que eu tenho uma célula pequena e vazia de hemoglobina. E o que vai acontecer com esse paciente? É um paciente que tem uma anemia, e na anemia, de deficiência de quê? De transporte de oxigênio. Então, o paciente que vai ter fadiga, que vai ter cansaço. Mas sabe o que é interessante? Que o paciente com anemia ferropriva, muitas vezes, tem uma instalação dessa doença insidiosa. Ele não diminui a hemoglobina completamente de uma hora para outra. Então, o paciente acaba se adaptando. Muitos pacientes com anemia ferropriva vão chegar para a gente com uma dosagem de hemoglobina bem baixa e, aparentemente, eles vão estar com queixas não tão graves. Só que a gente precisa, sim, cuidar desse paciente, tratar e investigar qual a causa da anemia. Além disso, a gente tem o CHCM, que é a concentração média dessas hemoglobinas. Então, a gente tem aí vários parâmetros que vão ser determinantes para eu avaliar se esse paciente está com um tipo de anemia microcítica ou ainda pode ser macrocítica. Mas a gente fica pensando, então, se ele tem um aumento no tamanho dessa célula, quer dizer que tem mais hemoglobina? Não. O aumento no tamanho da célula quer dizer que essa célula dividiu pouco. Então, outro tipo de anemia que nos direciona, e a gente já sabe por que essa célula ficou grande, é a anemia megaloblástica, onde o paciente aí a gente pode ter um paciente com deficiência de vitamina B12 ou de folato, mas o que a gente sabe é que essa célula não dividiu, por isso ela ficou grande. E sabe como vai ficar o VCM dela? Aumentado.